Gente, as férias estão quase acabando, vamos para um outro assunto aqui que é o verão, né? E mesmo sem praia e piscina, alguns cuidados básicos nesse verão devem ser tomados pelos pais em relação à exposição das crianças aos raios solares. Para falar sobre o assunto, quem está aqui conosco é o dermatologista Bruno Vargas. Muito bom dia, Bruno. Que bom começar essa manhã assim, né? Falando com Deus, meditando. E a gente agora já entra direto num assunto tão próximo da vida das pessoas, que é criança, verão, sol. A gente sabe, eu tenho uma filha pequena, eu sei que duas, mas uma está naquela fase que, se deixar, ela fica ali no sol o dia inteiro, não se preocupa com protetor solar, não se preocupa com nada e volta para casa vermelha, pega uma insolação, mas não sente. Como é que, fala um pouco sobre, primeiro, a estação, problemas que isso pode ocasionar para a pele nossa e das crianças, e depois a gente vai falar um pouco sobre dicas para a solução desses problemas. Sim, eu acho importante dizer, assim, saiu um estudo recente que falou que 80% da radiação solar que a gente toma durante a vida inteira, a gente toma até os 18 anos. Isso é muito sério porque é a idade, que é a infância, que engloba parte da infância e adolescência, que é a fase que as crianças brincam aleatoriamente à exposição, né, expostas, e elas tomam essa radiação toda e essa radiação ela é cumulativa. Isso a longo prazo, lá na frente, o câncer de pele que costuma ocorrer lá para a quinta década, ele ocorre muito desse sol que a gente pegou durante a vida inteira. Então esse cuidado, né, que os pais devem ter, principalmente na primeira infância, que é a pior fase, que é a fase que as crianças ficam muito expostas, ele é super importante. Isso tem volta, Bruno? Por exemplo, a criança tomou muito sol, o adolescente e tudo, chega uma idade ali, 25, 30 anos, que ele fala, eu vou parar. O que aconteceu dali para trás? Recupera ou não? A gente consegue reverter parcialmente, existem tratamentos, uso de ácidos, o filtro solar, mas a gente sabe que a ação da radiação na pele, na célula, ela é cumulativa. Sim. Então, quando você pega, por exemplo, um paciente de 50 anos que tem um câncer de pele, às vezes ele fala, mas eu uso filtro solar, eu não tomo sol. Mas você pergunta, quando você era criança e quando você tinha 20 anos? Então, assim, essa educação na infância, ela é super importante. A criança deve usar o filtro solar também. É claro que o filtro solar, nesse público, é um filtro solar específico, não é o mesmo filtro solar que o adulto usa. A pele da criança é uma pele mais sensível, ela está se formando, digamos assim, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, ela é mais fina, então ela exige produtos específicos para esse tipo de pele. A gente recomenda que a partir do 6º mês de idade, toda criança deve usar o filtro solar, não só quando você vai ficar diretamente ao sol, lembrar que a luminosidade do dia, os raios refletem, a luz artificial também. Então, os pais devem tomar um cuidado especial para esse público. Mesmo para uma criança que fica mais tempo, por exemplo, dentro da escola ou dentro do apartamento, é essencial o filtro solar? Ele é importante. Você acordou de manhã, a criança tomou um banho, vestiu a roupinha da escola, vai para a escola, onde não está coberto pela roupa, se o pai puder passar o filtro solar. Eu acredito que a educação na infância do hábito de usar o protetor solar, ela vai levar para a vida inteira. Então, eu acho super importante e é uma recomendação que a Sociedade Brasileira de Dermatologia dá, então a gente recomenda sim, que use o filtro solar todos os dias, independente se está o sol ou não. Sim, nesse caso, estando dentro de um ambiente fechado, continua sendo indicado o uso daquele filtro com fator mais forte ou pode-se usar no mais fraco? Então, a gente recomenda aquele FPS, é um número que vem no rótulo dos protetores, no mínimo 15, né? É claro que se você vai ficar diretamente exposto ao sol, verão, você poderia usar pelo menos o fator 30. De 15 a 30 tá adequado. O mais importante é você reaplicar o filtro solar, as pessoas esquecem de reaplicar, às vezes aplica de manhã e não aplica mais, pelo menos de 3 em 3 horas, ou pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Se você estiver no clube, por exemplo, for nadar, molhar, é importante sempre que você sair, você reaplicar o protetor, mas digamos que fator 15, o FPS 15, que é aquele númerozinho que vem no rótulo, ele já seria suficiente se você aplicar a quantidade correta e você reaplicá-lo a cada 3 horas, por exemplo. Ok, agora, mesmo aplicando o protetor, a pessoa coloca ali um FPS alto na criança, vai passar um dia no clube, por exemplo. Há limite, mesmo com protetor? Sim, existe limite. Quando fala FPS, quer dizer que ele vai, por exemplo, um FPS 15, ele diz o que ali? O que esse número quer dizer? Que a criança ela vai ter que ficar 15 vezes mais tempo exposta ao sol para ter o mesmo malefício na pele. E se ela ficar, por exemplo, 8 horas ao sol, ela vai ter prejuízo na pele também. É claro que
Você usando o filtro solar, você vai poder ficar um pouquinho mais, mas você não pode usar o filtro solar e achar que está protegido e que aí você pode ficar ao sol o dia inteiro e todos os dias, que não é bem assim. Entendi. Então, mesmo passando Sim. o protetor, é necessário um cuidado. Qual que seria assim, o indicado em termos de exposição? Tem os horários que é melhor não se expor, correto? Sim, a gente recomenda que a partir das 10 horas até as 15 horas é o horário que tem um pico de UVB, que é uma radiação, que é a radiação ultravioleta B, que ela provoca queimadura. Então a gente recomenda até as 10 da manhã e a partir das 15 horas. Existe uma grande polêmica que a vitamina D, ela é formada na pele basicamente por essa radiação UVB. Então esse banho de sol matinal às 8 da manhã, que às vezes alguns médicos indicam para a criança formar a vitamina D, ele não seria tão benéfico para isso especificamente. Uhum. Mas a gente recomenda sempre até 10 horas da manhã e a partir das 15 horas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.